A paz de Cristo, meus amigos e irmãos, e estamos começando mais um vídeo aula, né? E estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos. Estamos estudando o primeiro trimestre de 2023. E essa semana estaremos estudando a lição 5. Essa lição tem como texto base Romanos 6. E o título dessa lição dessa semana é Morrer para Viver. Também quero dizer aos amados irmãos que o tema central desse trimestre é Chamado para Ser Santo, um estudo em Romanos, a carta aos Romanos. E quem é autor dessa lição é o querido pastor Danilo Azevedo Aguiar. Desde aqui o nosso sinceros agradecimento a esse querido pastor que tem contribuído com as lições da Escola Bíblica Dominical, revista Palavra e Vida. Irmãos, o texto proposto pelo pastor é o capítulo 6, né? É o capítulo 6 da carta aos Romanos. E esse capítulo, ele vem falando sobre a graça e também tratando do pecado. E a graça nos livra para viver de acordo com o que nós queremos. Então, nesse estudo, nós encontraremos algumas respostas e o apóstolo Paulo aqui, ele nos esclarece alguns pontos. Eu não vou ler o capítulo todo, né, que tem vários versículos, para tomar muito tempo, mas os irmãos podem ler o capítulo de Romanos 6. E eu poderia até ler aqui, começar com essas perguntas. Vamos fazer o seguinte: ao decorrer do estudo, a gente vai lendo alguns versículos que nós vamos tratar aqui, né? Então diz assim, primeiro versículo: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Aí ele já dá aqui a resposta: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, conviveremos ainda nele, né? Então, como que a gente vai viver se a gente já está mortos para o pecado? Diante da graça de Deus que nos justifica, salva e reconcilia. A graça, ele tem esse objetivo: justifica, traz salvação e reconcilia com Deus, por meio da morte e ressurreição de Jesus. Você só é reconciliado com Deus através de Jesus. Não existe outra forma do homem se reconciliar com Deus. Por isso que Jesus veio a esse mundo, para trazer amizade com Deus. Perdoe-se. Podemos perguntar: já que estamos salvos e a graça é superabundante diante do pecado, podemos viver uma vida desregrada e pecar à vontade? Como já disse, Paulo responde a essa pergunta com um enfático: de forma nenhuma. Perdoe, vou tomar um pouquinho d'água aqui para limpar minha garganta. Então, irmãos, nós vemos que Paulo traz essa pergunta enfática, que não há condição do homem estar em Cristo e viver pecando, porque o objetivo da salvação é exatamente isso: fugir do pecado, né? E por que não? O apóstolo responde: nós morremos para o pecado. Então, todo crente, cristão em Cristo Jesus, em Jesus Cristo, deve morrer para o pecado. Por isso não devemos continuar nele, mas quando nós fomos batizados, fomos na morte de Jesus. O simbolismo do batismo é dizer para o mundo, para as pessoas, como testemunha,
que a partir daquele momento você está morrendo para o mundo e tendo um novo nascimento com Cristo. É uma testemunha, você é uma testemunha da transformação que Deus vai fazer na sua vida. E nós fomos sepultados na morte de Jesus. Por isso que Jesus ressuscitou, né? A diferença do cristianismo é isso, que Cristo ressuscitou, os outros permaneceram lá, estão até hoje lá. Em outras palavras, Paulo está dizendo, vocês não devem pecar, pois vocês estão mortos com Jesus. E a fim de ensinar essa verdade, o autor usa a figura do batismo, né? Romanos 6, 3, 11. E diz assim, ou não sabeis que todos fomos batizados em Jesus Cristo e fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados. Então nós estamos sepultados para o pecado. Para o pecado nós estamos no sepulto, né? Sepultados. Com ele para o batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, para a glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Porque fomos plantados juntamente com ele à semelhança da morte, também o seremos na sua ressurreição. Então, agora o cristão ele é uma nova vida, porque ele ressuscitou com Cristo, né? Ninguém tem vida fora de Jesus. Só com Jesus você tem vida e vida plena, né? No momento no qual o novo discípulo emerge nas águas, após confessar publicamente sua fé em Jesus Cristo e reconhecê-lo como o único Deus verdadeiro, Salvador e Senhor da sua vida. Então esse é o objetivo do batismo, esclarecer que o batismo não salva, mas é uma profissão de fé que você dá entre Deus, é uma testemunha que você, daquele momento ali, o seu ideal é não pecar. Na igreja do primeiro século, o batismo era a confissão pública de fé, de modo que assim que uma pessoa se convertia a Jesus, ela era batizada como testemunho de sua fé, razão pela qual uma pessoa era batizada assim que se convertia a Jesus, né? Aqui, irmão, vou citar vários textos, né? Ou melhor, vamos ler esses textos aqui, que tá... Vamos ler, tomar um tempinho, mas vamos ler esse texto aqui, ó. Atos 2, 38 a 41. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão do pecado, recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz a respeito a vós, aos vossos filhos e a todos que estão longe, tantos quanto Deus nosso chamar. E muitas outras palavras, isso testificava, exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Uma grande pregação, né, irmãos? Com palavras simples, mas usando o arrependimento. Na verdade, o que Deus quer do ser humano é que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Aqui, irmão, outro texto também, né? Vamos aqui no mesmo livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito, né? Uma vez a gente já estudou sobre isso. Capítulo 8, 26, versículo 26 a 39. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Vou desligar aqui, irmão, agora que eu percebi, o ventilador pode estar atrapalhando aqui o som, né? De Gaza, que está deserta. Ele levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido a Jerusalém para adoração, né? Então esse homem era da Etiópia, né?
o etíope, e regressava sentado no seu carro, e lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: achega e ajunta esse carro. Correndo Filipe ouviu o que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderia entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que ele era esse: e foi levado como ovelha para o matadouro, e como mudo o cordeiro diante do que tosquia. Deixa eu ver se está 39. Tosquia, assim como abriu a sua boca. 33. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, a quem contará a sua geração, porque sua vida é tirada da terra. E respondeu eunuco a Filipe, disse: rogo-te de quem diz isto, profeta de si mesmo ou de algum outro? Filipe 35 diz: abrindo sua boca, começando nessa escritura, lhes anunciou a Jesus. Indo ele caminhando, chegaram a uma certa água, e disse ao eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se creres de todo o coração? E respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou para o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e batizou. E quando já saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Então, irmãos, nós vemos aqui dois textos, tem mais textos aqui, eu vou citar para os irmãos, mas são textos importantes que falam sobre o batismo. O capítulo 9 também de Atos, de 1 a 19, o capítulo 10, de 24 a 48, e o capítulo 16, de 1 a 33, são textos referentes a esse assunto. Regressando na igreja, diretamente ao paganismo, o batismo de fato era uma linha divisória em sua vida. Então, o batismo já era feito por outras religiões, né? No batismo, o novo cristão tomava uma decisão que cortava sua vida em duas. Essa escolha era tão decisiva para ele que, literalmente, assinalava o início de uma nova vida, né? E essa consciência também deveria estar em nós, pois se alguém está em Cristo, nova criatura ou nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas, né? 2 Coríntios 5:17. Na verdade, o arrependimento ele vem à prática da conversão. E a conversão é mudança de caminho, de propósito em direção a Cristo. Primeiro ponto aqui, irmão, nós vamos tratar: viver é Cristo. Você quer uma vida nova e viver longe do pecado, das coisas do mundo, tudo que separa do homem a Deus, ou de Deus do homem, é o pecado, desde o início. No momento em que a pessoa submerge a água, é como se tivesse sido sepultada em um túmulo. Quando surge ela, é como se tivesse ressuscitado. Viu? O batismo é simbolicamente como morrer e ressuscitar. O homem morreria para a vida interior e para o velho homem, marcada pelo pecado, ressurgia para uma nova vida, assinalada pela graça de Deus. Por isso, é bem importante deixar essa aqui, a graça de Deus, porque o batismo é só uma profissão de fé. Então, mas o que faz o homem ser salvo é a graça de Deus, a bondade e a misericórdia de Deus. Porque nada paga o preço da salvação. Baixava nas águas um homem mundano e ressuscitava um homem à imagem de Cristo, ou de Cristo Jesus, sendo com isso o ato visível do que aconteceu no interior do convertido. Então, esse ato de você se batizar é o ato visível, mas na verdade, quando você aquilo que o olho humano não vê, mas somente Deus vê as suas atitudes, é que faz com que realmente você esteja convertido.
do que aconteceu no interior do convertido. É importante dizer que o batismo não salva, pois não pode garantir por si mesmo o que simboliza. Seria bom, né, que todos fossem batizados e se salvassem, né? Mas nem todos que se batizam realmente é uma conversão de verdade. Diante do exemplo do batismo, passamos a entender que só podemos experimentar a vida de Deus se nós morremos com Cristo, para também ressuscitarmos com Ele. Dessa forma, viveremos pelo poder da ressurreição. Então, quer dizer, irmão, esse ato de você batizar é simbólico, mas o ato em si de você morrer para Cristo, esse é real, né? Você morrer para o mundo e viver para Cristo, esse é real. Aí você está realmente cumprindo o que o batismo faz, né? Dessa forma, vivemos pelo poder da ressurreição. Filipenses 3:10. Vamos ler Filipenses 3:10? Filipenses 3:10. 3:10. Diz assim: para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Então você tem, para que vocês realmente concretize o batismo, é viver longe do mal, longe das coisas que impedem de você ter uma comunhão plena com Cristo, né? O que nos faz existir uma nova dinâmica que promove vida, pois a vida que Deus gera em nós faz com que nós geremos vida em nosso redor. Então o crente que estava morto agora tem vida, porque a verdadeira vida é de Jesus, agora você ilumina, você traz vida àquele ambiente, né? É como um jardim florido, né? Que as plantinhas lado a lado vai germinando e vai espalhando a semente, né, do cristianismo. Além disso, uma experiência enche os nossos corações de esperança, pois nem a morte pode parar a igreja, uma vez que o nosso Senhor a venceu, para que também possamos vencer. Então nós só vencemos porque Cristo venceu. E você só vai vencer se você tiver Cristo no coração. O túmulo de Jesus está vazio e o nosso dia também estará. Interessante aqui a colocação dele, né? Que como eu já falei anterior, que o túmulo é o único túmulo que está vazio, é o túmulo de Jesus. Está lá o túmulo, sabemos que é de Jesus, mas está vazio. Por quê? Porque Jesus está vivo. Na verdade, Jesus está vivo. Outros líderes ou outros fundadores de religiões, né, estão lá mortos. E se você for lá no sepulcro, diz assim, jaz aqui fulano de tal. Mas de Jesus está vazio, é o único que nós podemos afirmar categoricamente que está vazio. A conversão a Jesus é uma experiência de mudança de nossa condição humana. Então a mudança é a experiência, né? Que você agora não pratica aqueles atos, não tem desejo de praticar os atos que te condenam. Por isso, limitar a experiência com Cristo é apenas regras de faça e não faça. Aqui tem dois textos, irmão, Colossenses 2:20 e 3:10. Vamos ler também. Vamos aproveitar ao máximo os textos. 20. Se, pois, estás mortos com Cristo contra os rudimentos do mundo, porque vos carrega ainda de ordenança como se vivesses no mundo, tais como. Então, irmão, nada que você fizer pode te dar salvação. Nada que você fizer para adquirir a salvação, mas só através de Jesus você vai conseguir a salvação. O que eu... Tá a mudança aqui. Então, irmãos, e o texto também aqui de Colossenses também, 3, já estava aqui, né?
Colossenses 3, 1 a 3, né? Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde está sentado à destra de Deus. Isso aqui é importante, né? O cristão deve sempre pensar que a sua pátria, o seu lugar, não é aqui na terra. Não é nesse mundo visível. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estás morto, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, irmãos, agora nós não pertencemos mais a esse mundo, apesar que estamos aqui, já somos parte ou somos propriedade exclusiva de Deus, né? Se é que você crê em Deus, né? Então, me perdi um pouquinho aqui, e deixar de fora o mais essencial de nossa união com Ele, o qual já estamos sendo feitos à imagem de Deus. Então essa transformação vai fazer que você seja mais parecido com Deus, semelhante a Deus, a Jesus, né? Porque nós fomos feitos à imagem de Jesus agora, né? Estamos tendo nossa condição mudada de Adão para Jesus. E aqui o apóstolo Paulo, ele usa dois simbolicamente, né? O primeiro Adão, o homem, né? Primeiro Adão, o primeiro homem mortal era Adão e o outro espiritual é Jesus, né? Depois ele vai falar aqui alguns pontos aqui. Para assim experimentar de modo devido ao nosso Senhor, você morremos com ele, também com ele vamos viver. Por esse motivo devemos nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus, dedicando nossos corpos como instrumento de justiça, né? Então nós falamos aqui nesse tópico aqui, no primeiro tópico, mortos para o pecado e vivos para Deus. O pecado, o objetivo logo do início, quando ele entrou no mundo, é afastar a pessoa de Cristo, de Deus, né? Como você pratica isso? Através dos nossos corpos, nossas ações, nossos pensamentos. E ele tenta invadir o nosso coração, o nosso cérebro, o nosso corpo, né? Através das nossas atitudes. Então, irmãos, nós falamos viver é Cristo. Você só tem vida em Cristo. Primeiro tópico. Segundo tópico, somos escravos da justiça. Texto básico aqui, irmão, é Romanos 6, 13, 20, 13, 23. Então vamos ler esse texto aqui. Romanos, está dentro do estudo. Romanos 6, 13 a 26, a 23. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. Iniquidade é pecado, né? Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, irmão, o objetivo é você não pecar, para que você não esteja debaixo da lei, mas da graça. A graça é a misericórdia de Deus. Pois que pecaremos, não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum, né? Não sabeis vós a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer? Então nós somos servos de Cristo, então devemos obedecer à voz de Cristo, do Espírito Santo de Deus. Sois servos daquele a quem obedeceis, e o pecado para a morte, ou a obediência para a justiça. Se você obedece o pecado, é morte. Mas se você obedece a obediência, traz justiça. Porque só quem pode dar a vida é Deus.
Mas graças a Deus, tendo sido servos do pecado, obedeceste seu coração, de coração à forma da doutrina que fostes entregue. E libertados dos pecados, fostes servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servir à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servir à justiça para a santificação. Então, devemos servir, apresentar os nossos corpos à justiça e santificação. Porque quando éramos servos do pecado, estávamos livres da justiça. Porque o fruto tineis, então, das coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Mas agora libertados do pecado, feitos servos de Deus, tendes vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então, fruto para a santificação, né? E qual o prêmio, né? Vamos dizer assim, qual a finalidade? A vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, irmão, há uma esperança para a humanidade, para o ser humano escapar do inimigo comum de todos nós, que é a morte, né? Desde já, bem novos, nós sabemos que um dia morreremos, todos nós. Mas a finalidade é que você tenha a vida eterna com Cristo, tenha essa consciência. Se Cristo não vier antes, mas se você for ao encontro de Cristo antes também, passará pelo processo da morte. Então diz assim: somos convidados por Paulo a oferecer nossos corpos como instrumento de justiça. Para explicar essa possibilidade, ele diz que é possível pelo fato de não estarmos debaixo da lei, mas da graça. A lei sujeita o homem pelo pecado, enquanto o amor mostrado pela graça de Deus redime a humanidade. Então, a lei, irmão, ela é santa, boa, pura e agradável. Mas a finalidade da graça é redimir o homem do pecado. A graça não tem como, a lei não tem como. A lei, ela diz que você tem que fazer, mas a graça, ela te dá, liberta você daquele jugo, né? A lei sujeita o homem pelo medo, enquanto o amor mostrado pela graça. Para explicar essa possibilidade, ele diz que isso é possível pelo fato de não estarmos debaixo da lei, mas da graça. A lei sujeita o homem pelo medo, enquanto o amor mostrado pela graça de Deus redime a humanidade. Inspirado a ser melhor, a salvação oferecida por Jesus decorre não do medo do castigo de Deus, mas da inspiração de que Deus já fez por nós. Qual foi o ato que Deus fez por nós? A misericórdia enviando o seu Filho, né? Nós vamos ler aqui, que 1 João, primeira carta ao João, 4,18. 4,18. O amor não há temor. Antes o perfeito amor lança fora o temor, o medo, né? Vou ler o medo, né? Porque temor e medo são. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor, né? Então, irmãos, nós vemos aqui que o amor de Deus retirou de nós todo medo. Segunda Coríntios, segunda carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, 5,14, diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que, se um morreu por todos, logo todos morreram.
Então o amor de Cristo nos constrange, né? Nos faz constranger, porque sabemos que só Ele mesmo podia nos resgatar. A razão pela qual não desejamos uma vida de pecados, mesmo não estando debaixo da lei, mas da graça. Mesmo não estando debaixo da lei, a graça, que é a liberdade, né, que é mais como assim, mais objetiva, mas não temos prazer. O crente não pode ter prazer em pecar. Dando sequência ao seu argumento, Paulo usa a figura do escravo para ilustrar nossa submissão ao Trino Deus. Nos tempos de Paulo, um escravo não era livre para fazer o que bem entendia, estava submetido ao seu senhor. Por isso que somos servos. Servos quer dizer escravo. Servos de Cristo, né? Escravos de Cristo. Mas o senhorio aqui de escravidão não é aquele senhor carrasco, mas é o senhor que realmente liberta o homem do jugo da lei para o jugo da graça, pela lei da graça, né? Do amor. A razão por que ele era impossível servir a dois senhores, porque era possessão de apenas um. Nós sabemos que Deus quer exclusividade na adoração, no servir, na obediência, né? Na santificação, porque você não pode servir a Deus e ao mal, né? Sendo assim, ou servimos ao pecado e nos tornamos promotores de morte e da justiça, ou nos tornamos escravos de Deus e damos fruto da vida eterna e santificação, pois estamos libertos do pecado. Então, quem está em Cristo é livre do pecado. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. O cristão representa a humanidade feita à imagem de Jesus. Como já lemos, o cristão representa a humanidade feita à imagem de Jesus. Efésios 2, de 1 a 10, dando domínio total da sua vida para o Senhor. Qualquer pessoa que tenha tomado uma decisão não pode pensar em usar a graça como desculpa para pecar, né? Não tem essa de você sair pecando porque você está na graça, né? Mas você tem que ter certeza que Deus vai trazer juízo a toda a humanidade um dia. Importante ponderar que o termo santificação ou agiasmos não indica um estado acabado, mas um caminho à santidade. A cada dia, irmão, nós somos santificados em Cristo, né? Buscamos a santificação. Quando uma pessoa oferece a sua vida a Cristo, não vira automaticamente um ser humano moralmente perfeito, né? Por isso você vai ver muitas pessoas, muitos crentes falhos. Mas o que se torna ele, a salvação dele, é Cristo, que perdoou o pecado dele. E ele está em processo de santificação. Todos nós, né? Quando uma pessoa oferece a vida a Cristo, não vira automaticamente um ser humano moralmente perfeito. Como Paulo nos ensina, no que eu tinha obtido tudo, isso eu tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso fui alcançado por Jesus Cristo. Ele mesmo disse, né? Que ele ainda não alcançou, mas foi alcançado por Cristo. Cristo alcançou essa graça que nos é dada gratuitamente. E agora, irmão, nós estamos debaixo da tutela de Cristo, né? Efésios 3:12. Vamos ler Efésios 3:12? Efésios 3:12. Isso mesmo, né? No qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé. Então nós temos ousadia, confiança em Cristo, né? Em vista disso, podemos afirmar que o mais importante na santificação é a disposição de prosseguir o caminho, ou melhor,
na caminhada. Então, o cristão, desde o momento que ele se converte, o tempo que ele converter, ali começa uma nova jornada, uma nova caminhada em direção à pátria celestial com Cristo. As coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo está fazendo novo. É uma nova jornada, um novo caminho. Por fim, Paulo afirma, pois o salário, aqui está em grego, né? Opsonia, do pecado é a morte. Mas o dom gratuito, o charisma, né? Que é gratuito, de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 3, 23. Então, o salário do pecado é a morte. O fim de todo pecado é gerar a morte na pessoa, que seja morte física ou espiritual, né? A opsonia, eu acho que é isso a pronúncia, era o pagamento do soldado que ele recebia por merecimento. Como já vimos, o salário de quem trabalha é uma dívida e não um favor. Romanos 4, 4. Vamos ler aqui também. Nós estamos na escola bíblica dominical para estudar, né? Toma um tempinho, aqui às vezes o vídeo fica um pouquinho longo, eu não gosto não. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. Podemos afirmar que diante desse quadro, que a condenação que recebemos da parte de Deus é justa, pois como pecadores é nosso soldo, né? Pelo pecado nós somos merecedores, porque é o nosso salário, né? O salário do pecado. Porém, o texto não para aí, pois o charisma de Deus é o presente livre e merecido que um exército recebia em ocasiões especiais. Por exemplo, quando o rei ascendia o trono ou no aniversário dessa ascensão, o imperador entregava uma dádiva de dinheiro ao exército, né? Então, a graça de Cristo, a benevolência de Cristo, de Deus para conosco, é o presente da nossa salvação, né? Jesus é o nosso presente. Esse presente era um dom, uma benevolência, a graça do imperador. Assim sendo, podemos afirmar que a morte e a condenação são o salário que recebemos, enquanto a vida é eterna, a manifestação da graça de Deus em nosso favor. Não sei se foi esclarecedor esse estudo, né, da forma como apliquei, mas espero que os irmãos o Espírito Santo possa melhor colocar no coração dos irmãos o que nós estamos falando da graça, sobre o pecado, se devemos permanecer no pecado, se devemos pecar em abundância. Aqui diz que o pecado, o salário do pecado é a morte. Então nós sabemos que quem peca está sujeito a morrer, né? Conclusão. Uma pergunta pode surgir diante do tamanho da graça de Deus. Será que a graça é suficiente para seguirmos no caminho da santificação? Responderei com o versículo, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina como uma professora a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e viver de maneira sensata, justa, piedosa, nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Tito, para finalizar o estudo, já agradecemos aos queridos irmãos e inscritos em nosso canal, né? Vamos finalizar com esse texto aqui de Tito. Já os irmãos podem preparar a próxima lição, lição 6, a função da lei, né? Então, vamos ler aqui Tito. Tito, capítulo 2, de 11 a 13, né? Porque a graça salvadora de Deus se há manifestada a todos os homens. Então a graça foi manifestada a toda a humanidade. Ensinando que, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas
e vivemos nesse presente século sóbria, né? A pessoa sensata, né? E justa piamente, aguardando a feliz ou a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, né? Terminando com esse versículo, agradecendo os amados e queridos irmãos que têm compartilhado conosco nesse canal, e quero agradecer os irmãos que têm deixado seu like para motivar a cada dia, né? Nós continuarmos. Não que isso não me motive, o objetivo maior de eu estar aqui é um prazer também, né? Fazer, mas para que outras pessoas venham, aprendam, como os irmãos devam estar aprendendo. Eu também estou aprendendo, né? Cada dia. E eu fico grato. Quero fazer uma oração juntamente com os amados irmãos. Pai querido, Deus eterno, desde o dia que nós nascemos de novo, com certeza muitas das vezes pecamos contra Ti. Mas a Sua graça, Senhor, que é redentora, salvadora, justa e perfeita, pedimos a Ti mais uma vez que nos perdoe os nossos pecados, nossos erros cometidos. Ó Deus, que seja palavra, gesto, atitude, qualquer que seja os pecados que nos afastem da Sua graça, do Seu caminho, e nos reconcilie, ó Deus, mais uma vez na Sua presença, nos dando a graça abundante, que nós possamos realmente, Senhor, servir a Ti como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Em nome de Jesus, eu quero agradecer por tudo. Amém e amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém.